Ok, gente, vamos nós aí para mais uma aula de Direito Penal. Hoje, dando sequência ao nosso tema Crimes contra o Patrimônio, encerramos a aula passada falando de extorsão. Hoje nós vamos falar de usurpação e também de crime de dano, correto? Vou projetar para vocês aqui o slide. Qualquer interrupção, qualquer questionamento, podem ficar à vontade. Como já adiantei para vocês, são delitos bem tranquilinhos, e sendo eles tranquilinhos, não vai ter muita dúvida, não. Acho que vai dar para a gente ver rapidão. Vamos lá. Estamos falando de crimes contra o patrimônio, gente. Já dissemos, os delitos que vamos ver agora são os delitos de usurpação. Já dissemos que o bem jurídico patrimônio, ele apresenta uma proteção constitucional. Inclusive, no material que eu passei para vocês aí, tem um equívoco, vou até encaminhar outro agora. O patrimônio, nós já dissemos, ele tem previsão constitucional, ele tem proteção constitucional, correto? Passei aí para o Victor agora, porque naquele primeiro slide que passei para vocês, o título aqui em cima estava crimes contra a liberdade individual, e a usurpação não é crimes contra a liberdade individual, a usurpação é crime contra o patrimônio, correto? Pois bem, qual é a particularidade da usurpação? Qual é o que caracteriza, o que diferencia a usurpação dos delitos anteriores que nós vimos, furto, roubo, extorsão? Aqui na usurpação, ainda trata-se de patrimônio, porém, nós deixamos de falar de patrimônio móvel e passamos para patrimônio imóvel. Nós deixamos de falar de bens móveis e passamos a falar de bens imóveis. Nós sabemos que os bens imóveis não podem ser objeto de subtração, né? Não tem como você subtrair uma casa, subtrair uma fazenda, tem como você subtrair o que está lá dentro. Mas não tem como você subtrair uma casa, um lote, uma fazenda, não tem como você subtrair um bem imóvel. Tem como você subtrair os bens móveis que se encontram dentro daquele imóvel. Pois bem, ocorre que os bens imóveis também são patrimônio. E por ser patrimônio, eles também têm a proteção do direito penal sendo atacados. A base constitucional é a mesma que a dos bens móveis, é o caput do artigo 5º, consta: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, nós temos a garantia de respeito à propriedade. Propriedade de maneira indistinta. Bens móveis e bens imóveis. Pois bem, gente. Bem imóvel, vou deixar aqui mais ou menos claro. Bem imóvel, quais os delitos a protegem? Furto, roubo e extorsão. E o bem imóvel? Bem imóvel nós temos aqui, quando falando em crime contra o patrimônio, nós temos os delitos de usurpação. Primeiro deles, alteração de limites. Está previsto lá no artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. De coisa imóvel alheia. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Detenção de 1 a 6 meses e multa. Olha só para vocês verem, gente. Como é que é interessante isso aqui.
Vocês vejam que no delito de alteração de limites, o que nós temos é exatamente uma alteração, seja por meio da supressão, que é a retirada por inteiro, seja por meio do deslocamento de marcos indicativos de limite. Nós temos ali uma alteração em que o autor do delito amplia o seu imóvel em detrimento do imóvel do seu vizinho, por meio da supressão, por meio da retirada de marcos indicativos de divisão, ou uma alteração adentrando no território, no imóvel do seu vizinho. Vejam vocês que interessante. Essa conduta, ela não conduz necessariamente à perda da propriedade. Nós estamos falando de um crime contra o patrimônio. Como não conduz necessariamente à perda da propriedade, vocês observem que a pena ela é pequena. A pena é apenas de 1 a 6 meses. Lá no crime de furto, em que nós temos a inversão da posse e da propriedade de maneira ilegítima, nós temos a inversão de maneira ilegítima, lá a pena é de 1 a 4 anos. Aqui a pena é de apenas de 1 a 6 meses, porque essa alteração, por mais que ela de maneira fática ela expanda o território, e é interessante dizer que para a consumação do delito basta que essa conduta seja feita com este propósito, né, é para apropriar-se, nós não precisamos da apropriação efetiva, mas para apropriar-se. Aqui nós não temos a transferência. Como não temos a transferência, a pena é de apenas 1 a 6 meses. Beleza? Sujeito ativo e sujeito passivo. Aqui nós temos uma particularidade, porque quem pode cometer o delito, nós podemos ter apenas ali 2 vizinhos. Quem comete o delito é o vizinho que, de maneira ilícita, amplia o seu território, né? Amplia a sua propriedade. E o sujeito passivo é o vizinho que tem a sua propriedade diminuída em razão da alteração dos limites. Elemento subjetivo é o dolo, e mais do que isso, nós temos aqui um dolo específico na própria descrição da conduta, não é apenas suprimir ou deslocar o tapume, mas com o fim de apropriar-se de imóvel alheio, é para este fim específico, então não é só um dolo, é um dolo específico. Objeto material é o imóvel sob o qual é exercida a conduta, é o imóvel cujo marco divisório é alterado e ele se vê diminuído. E o objeto jurídico, nós estamos falando de crimes contra o patrimônio. O objeto jurídico é o patrimônio. Veja só, gente. O crime, portanto, ele é próprio. Por que ele é próprio? Ele só pode ser cometido pelo vizinho. Ele só pode ser cometido pelo vizinho da vítima, não tem como ele ser cometido por outra pessoa, é um crime próprio. É um crime formal. Por que ele é um crime formal? Porque para a sua configuração nós não precisamos de uma diminuição patrimonial da vítima, nós não temos uma efetiva diminuição patrimonial da vítima, até mesmo porque nós sabemos que, a menos que estejamos falando aí de uma ocupação de anos, uso capião, ele não ocorre da noite para o dia, então ele é um delito formal, nós não precisamos da diminuição patrimonial da vítima. É um crime de forma vinculada, é um delito de forma vinculada. O tipo, ele descreve quais são as formas de cometimento do delito. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória. Então, nós temos, né, ou a supressão
ou deslocamento, ou a retirada, ou deslocamento, a mudança de lugar. Então, é um delito de forma vinculada, o tipo pormenoriza como deve ser realizada a conduta. É um delito comissivo, não há como você pensar em supressão ou deslocamento de limite, de linha indicativa de limite, se não for por meio de um ato positivo, não dá para se pensar isso por meio de omissão. Aqui, gente, essa classificação, ela é uma classificação, inclusive, eu fiquei num dilema. Essa classificação, eu vi a indicação do NUT, mas eu não, sinceramente, trata-se de uma classificação doutrinária, e aqui essa é uma classificação indicada pelo NUT, mas eu fiquei num conflito interno muito grande, digamos assim, porque ele apresenta esse crime como sendo um crime de dano. Ele apresenta esse delito como sendo um delito de dano. Só que, vejam só, eu estou muito mais tendente a crer que se trata de um delito de perigo do que de um delito propriamente de dano. Por quê? Porque ele é um crime formal, nós não temos uma efetiva diminuição patrimonial da pessoa para a configuração do delito, para a consumação do delito, nós não temos a efetiva diminuição do patrimônio. Até mesmo porque você não transfere patrimônio imóvel dessa maneira, correto? Então, o NUT indica este como sendo um delito de dano. Só que, sendo ele um delito formal, este delito, em especial de usurpação, ele está muito mais para ser um delito de perigo ao bem jurídico, patrimônio. Por quê? Por que ele é um delito de perigo? Porque o bem jurídico, patrimônio, ele não foi diminuído. Não é, por exemplo, como um delito de furto ou de roubo, em que o bem imóvel é subtraído e a vítima experimenta uma efetiva diminuição do seu patrimônio. Beleza? É um delito instantâneo, a conduta se realiza em um único ato, pode ser realizada em um único ato, é um delito unissubjetivo, basta uma pessoa para o seu cometimento. Ainda falando de usurpação, ainda falando, portanto, em crime contra o patrimônio de bens imóveis. É interessante aqui relacionar entre os bens imóveis que podem ser objeto de usurpação, a água, usurpação de águas. Incorre na mesma pena quem desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Quem desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Então, agora nós não estamos mais falando de alteração de linhas divisórias, nós não estamos mais falando em alteração de marcos divisórios, nós estamos falando em desvio de curso d'água. Você tem um curso d'água dentro do terreno de uma pessoa e alguém entra dentro desse terreno e desvia o curso d'água, dando a ele outra destinação. Neste caso, por mais que a água, por mais que a água, ela seja um bem móvel, né? O NUT até dá um exemplo interessante, ele fala do você saltar, se suprimir, né? Se subtrair uma caixa de água mineral é furto. É água da mesma forma.
Mas o que nós estamos falando aqui é daquela água que integra o bem imóvel, daquela água que integra um bem imóvel, que integra uma terra, que integra uma propriedade. Aqui, sim. Sujeito ativo é qualquer pessoa, aqui já não necessariamente tem que ser o vizinho, né? Que nós não temos na expansão do terreno do vizinho em detrimento do terreno da vítima, o desvio de curso d'água. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa também. Elemento subjetivo é o dolo, não há possibilidade de cometimento do crime a título de culpa. Objetos material e jurídico, objeto material sob a qual se exerce a conduta é a água que vem a ser desviada, né? A água que passa pelo imóvel da vítima. O objeto jurídico é o patrimônio. O objeto jurídico é o patrimônio. Então, gente, por não se exigir nenhuma qualidade especial do autor, é um delito comum. Da mesma forma, é um delito formal. Nós não temos uma diminuição do patrimônio da vítima. É um delito de forma livre, pode ser cometido por qualquer meio. É um delito comissivo, não há como a gente imaginar em desvio de água, desvio ou represamento de água por forma omissiva. Da mesma forma, é um delito de dano, e aqui é interessante, eu faço a mesmíssima observação que eu fiz para vocês da alteração de limites. O NUT indica como sendo um delito de dano, porém, já que nós estamos falando que ele é um delito formal, e eu não vejo, e em razão de ser um delito formal, nós não temos uma diminuição do patrimônio da vítima, nós estamos falando de crimes contra o patrimônio. Se nós não temos uma diminuição do patrimônio da vítima, não seria um delito de dano, seria um delito de perigo, correto? Perigo ao bem jurídico, patrimônio. É um delito instantâneo, que ocorre em um único ato, pode ocorrer em um único ato, mas que possa ter efeitos aí permanentes, né? E é um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. Então, veja, gente, usurpação de imóvel, alteração de limites. O legislador entendeu por bem incluir também como modalidade de usurpação o desvio ou represamento de água que passa pelo terreno de outra pessoa, passa pelo terreno da vítima. E também nós temos aí uma terceira modalidade de usurpação, que é o delito de esbulho possessório. Esbulho possessório. Olha lá, inciso 2. Viram vocês, gente, por que não se fala em diminuição do patrimônio? E aí eu gosto de fazer referência, gosto de ir na pena, mais uma vez. O parágrafo 2º, o parágrafo 1º, ele fala, na mesma pena incorre quem? Desvio de curso d'água, mesmíssima coisa, pena de 1 a 6 meses. Esbulho possessório, nós vamos ver aqui, no esbulho possessório é a invasão, é quando a pessoa tem o seu imóvel invadido e é colocado para fora deste imóvel, ele tem a sua posse, lhe é tomada a posse do imóvel. A pena também é de 1 a 6 meses, nós não temos diminuição patrimonial. Na mesma pena incorre quem? Inciso 2, e aqui é o delito de esbulho possessório. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório, com o propósito de lhe tomar a posse. Invade com violência ou grave ameaça,
ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, quer dizer, se for sozinho ou até 2 pessoas, precisa da violência ou grave ameaça para configurar o delito. Se for mais de 2 pessoas, nem precisa de violência ou grave ameaça para configurar o delito. O objeto pode ser tanto o terreno, objeto material, quanto o edifício, uma casa, por exemplo, né, o edifício, uma casa, um apartamento, que seja. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, aqui, não. Vamos falar do esbulho possessório primeiro. Onde estamos? Depois nós voltamos no parágrafo 2º e parágrafo 3º. Sujeito ativo, qualquer pessoa. E sujeito passivo, também qualquer pessoa. Nós não temos nenhuma qualidade especial para ser autor ou vítima deste delito. Elemento subjetivo é o dolo. E aqui nós temos um dolo específico. Qual é esse dolo específico? Aqui nós temos a invasão para o fim de esbulho possessório, ou seja, com o propósito de tomar para si a posse do imóvel ou edifício alheio. Então, nós temos um dolo específico para que se fale no cometimento desse delito. Eu não só entro no imóvel, eu quero tomar a posse desse imóvel para mim. Objeto material é o imóvel sob o qual é exercido do imóvel invadido. Objeto jurídico são todos crimes contra o patrimônio. Então, objeto jurídico é o patrimônio. Como disse, é um delito que pode ser cometido por qualquer pessoa e em face de qualquer pessoa não se exige nenhuma qualidade especial, então é um delito comum. É um delito formal, nós não temos uma alteração, nós não temos uma diminuição do patrimônio da vítima, como ocorre com os delitos de furto e roubo, em que nós temos uma diminuição. É um delito de forma livre, essa invasão pode se dar das mais diversas maneiras. É um delito comissivo, não há como a gente pensar em invasão se não for por meio de uma ação, de um ato positivo. Da mesmíssima forma, essa é uma classificação do NUT, mas é uma classificação, como eu estou dizendo para vocês, disse isso para os 3 delitos. Fala-se em delito de dano, mas está muito mais para um delito de perigo, porque nós não temos a diminuição do patrimônio, o bem jurídico patrimônio é apenas ameaçado. Se ele é um crime formal, se nós não precisamos de diminuição, ele é um delito de perigo, perigo ao bem jurídico, patrimônio. É um delito instantâneo, a conduta se realiza em um único ato, e é um delito que pode ser unissubjetivo ou plurissubjetivo. Se o crime está sendo cometido com violência ou grave ameaça, basta uma pessoa. E ele pode ser ainda plurissubjetivo, sem os elementos violência ou grave ameaça, porque, veja, invade com violência ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas. Então, se forem até 2 pessoas, eu preciso dos elementos violência ou grave ameaça. Se for mais de 2 pessoas, não se faz necessário esses elementos. Por isso que se diz que ele pode ser unissubjetivo ou plurissubjetivo, vai depender da modalidade do crime. Aqui, gente, nesses delitos de usurpação, o que nós temos? Se no cometimento do delito houver o uso de violência, se o agente usa de violência, incorre na pena esta combinada. Se no cometimento do delito, seja o esbulho possessório, seja o desvio do curso d'água, seja a alteração
de limites. Se para o cometimento, no cometimento de qualquer desses delitos, há o uso de violência, além dos delitos de usurpação, esses 3 delitos, qualquer desses 3 delitos de usurpação, ainda assim a pessoa vai responder pela violência, seja na forma de maus tratos, lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Beleza? E ainda no que diz respeito à ação penal, parágrafo 3º, se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Vejam vocês, então, a ação somente se procede mediante queixa. Aqui nós estamos falando do delito previsto aí no artigo, todos eles aqui nós estamos falando do artigo 161, do delito de usurpação. Em qualquer das modalidades, mais uma vez, seja alteração de limites, seja desvio de curso d'água, seja o esbulho possessório propriamente dito, a invasão propriamente dita. Se a propriedade for particular e não há emprego de violência, não há emprego de violência por cometimento de qualquer desses delitos, quaisquer dessas 3 modalidades de usurpação, somente se procede mediante queixa. Então, a ação penal é privada, ok? Ação penal privada. Gente, ainda na modalidade de usurpação, nós temos uma figura que é criticada, e realmente ela é criticada com razão. Nós temos uma figura que é criticada, e ela realmente é criticada com razão, que é essa figura prevista aí no 162. Porque na usurpação, vocês vejam que a todo tempo, nas 3 modalidades anteriores do 161, nós estamos nos referindo a bens imóveis. Junto do título, dentro deste mesmo título da usurpação, o legislador inseriu o delito de supressão ou alteração de marcas de animais. Aquelas marcas distintivas lá, indicativas de propriedade, coloca no gado. O artigo 162, ele se refere à supressão ou alteração dessas marcas. Olha lá. Suprimir ou alterar indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Suprimir ou alterar indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Vejam vocês que aqui nós não precisamos de subtração dos animais. O crime aqui fala simplesmente em supressão ou alteração da marca indicativa, daquele sinal indicativo lá de propriedade. Correto? Nós não precisamos da subtração do animal, não. Nós não precisamos da subtração do animal. Muito provavelmente foi em razão dessa não necessidade de subtração para configurar o delito que o legislador entendeu por bem colocá-lo aqui dentre as modalidades de usurpação, porque nós não temos propriamente a subtração do animal. Nós não temos aí a inversão da propriedade, né? Ainda que de maneira ilegítima. Nós temos simplesmente uma alteração na indicação de propriedade. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode cometer este delito. Sujeito passivo, também qualquer pessoa, né? Óbvio, desde que seja proprietário de
animais, né, propriedade de gado. Elemento subjetivo é o dolo. O elemento subjetivo de cometimento do delito é o dolo. Objetos material e jurídico. Objeto material é o gado, né, o gado que tem a sua marca de identificação de propriedade alterada. Objeto jurídico, objeto material. Objeto jurídico protegido é o patrimônio, sempre, sempre o patrimônio. Delito comum pode ser cometido por qualquer pessoa e em face de qualquer pessoa. Mais uma vez, delito formal, nós não temos, a pessoa não experimenta uma diminuição do patrimônio, nós não temos a alteração da propriedade, daí porque se diz que não há alteração no mundo natural. É um delito de forma livre, essa alteração pode ocorrer das mais diversas maneiras, né, com a utilização de qualquer tipo de técnica. É um delito comissivo, é difícil a gente imaginar em supressão ou alteração por meio de omissão. E aqui, mais uma vez eu digo, essa classificação do NUT indicando este delito como sendo delito de dano. Se nós não temos supressão do sinal, se nós não temos inversão da propriedade, nós temos o bem jurídico patrimônio apenas ameaçado. Então, não seria um delito de dano, seria um delito de perigo. Correto? Um delito instantâneo ocorre em um único ato. Não, isso aqui foi erro meu, viu, gente? Delito plurissubjetivo não é um delito plurissubjetivo. Ele é um delito unissubjetivo. Vocês alterem aí, por favor. É um delito unissubjetivo. Pode ser praticado por apenas uma pessoa. Não se faz necessário a presença de mais de uma pessoa, não. Correto? Gente, o delito de dano... Oh, Jesus em Cristinho. Nós estamos aqui com... Eu devo ter errado na produção deste material. Gente, o delito de usurpação, ele acaba aqui, ó. Ele acaba no 162, na alteração, supressão ou alteração de marcas de animais. O delito de usurpação acaba aqui. A partir do 163, nós temos o delito de dano. E delito de dano não é usurpação. O 163 não se encontra dentro do título da usurpação. Então, houve um equívoco aqui. O delito de dano, ele está previsto em parte própria, não é uma modalidade de usurpação. Beleza? Então, vocês desconsiderem aí no slide esse sinal indicativo aqui de usurpação, porque, na verdade, nós não temos usurpação em dano. Dano, ele é um tipo próprio. Correto? Vamos lá. Delito de dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Vocês vejam que aqui o dano, delito de dano, ele é interessante. Primeiro, nós falamos de subtração, por meio de violência e grave ameaça, falamos da extorsão, falamos da subtração sem violência ou grave ameaça, depois nós falamos da usurpação, que é os crimes contra o patrimônio, que tem por propósito, eles têm apenas por propósito a inversão da propriedade, mas essa efetivamente não vem a ocorrer. Os bens objeto, o patrimônio objeto desses crimes de usurpação são os bens imóveis. E, na sequência, nós temos agora, 163, o crime de dano. O crime de dano, ele é interessante, que ele se aplica tanto aos bens imóveis, aos bens móveis,
que podem ser furtados, roubados ou objeto de extorsão, como também se aplica aos bens imóveis, que são objeto de usurpação, na modalidade crime contra o patrimônio. Delito de dano: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Destruir não tem dúvida, né? Você torna a coisa absolutamente inservível, da mesma forma com a sua inutilização, ou na deterioração nós temos uma destruição parcial. Pena de detenção de 1 a 6 meses. Nós não temos, com o crime de dano, nós não temos a subtração, nós não temos a ilegítima inversão da propriedade, nós não temos o apossamento, nós temos a destruição, inutilização ou deterioração da coisa alheia. Eu não, seja ela imóvel ou móvel, não há subtração. Não há, ainda que ilegítima inversão da posse ou propriedade. É um delito comum, pode ser cometido por qualquer um, é um delito material, no caso do delito de dano, a vítima experimenta, todo local que tem usurpação, gente, desconsiderem, a vítima, ela experimenta uma diminuição no seu patrimônio em função do dano, que pode simplesmente deteriorar, como também pode inutilizar ou destruir por completo. Então, por isso que é um delito material. É um delito de forma livre, essa destruição, inutilização ou deterioração pode se dar por qualquer maneira. É um delito comissivo, não há de se pensar em destruir, danificar ou deteriorar por meio de uma omissão. É um delito de dano. O delito de dano é um delito de dano, né? Nós temos uma ofensa ao bem jurídico, patrimônio. É um delito instantâneo, sua execução não se estende no tempo, e é um delito que pode ser cometido por apenas uma pessoa, um delito unissubjetivo. Aqui, como sempre disse para vocês, por ser um delito comum, não consta aqui do slide, mas por ser um delito comum, não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo ou passivo. O elemento subjetivo é o dolo, não há possibilidade de cometimento do delito de dano a título de culpa, né? Aquele que eventualmente, de maneira não intencional, se ele vem a bater o veículo em um outro veículo, ele não comete crime de dano, tendo ele, né, aquele que se envolve em um acidente automobilístico, se ele não fez de maneira voluntária, se ele estraga o carro alheio, bate no portão, no muro, ele danifica um bem móvel ou imóvel de terceira pessoa, por imprudência, imperícia ou negligência, ele não responde pelo dano. O dano só existe na modalidade dolosa. O objeto material é o bem danificado, e o objeto jurídico, bem esse móvel ou imóvel, né, danificado, ele é o objeto material, e o objeto jurídico é o patrimônio. No crime de dano, o objeto jurídico também é o patrimônio. Veja só, gente, nós temos algumas modalidades qualificadas de dano. Como eu disse para vocês, os delitos agora são bem tranquilinhos. No tipo do caput. No tipo do caput, mais uma vez, desconsiderem a usurpação aqui, gente. Foi um erro aí Oi? O material parou de ser espelhado aqui para a gente. Aí Parou tem agora? Foi? Então, peraí, que nós já vamos resolver essa paradinha. Agora foi? Aí, beleza, agora sim.
Beleza. Então, veja, ele é um delito, como dissemos, que a pena é baixinha, né? Do dano na modalidade simples, pena de apenas 1 ano e 6 meses. Na modalidade qualificada, a pena aumenta um pouco, ela passa a ser de 6 meses a 3 anos. E de que maneiras que o crime de dano pode ser, de quais maneiras o crime de dano pode ser qualificado? Ele é qualificado se há violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do dano, se há o emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. E aqui interessante, o que está acontecendo? Ok. Aqui tá tranquilo. Aqui está tranquilo, Vamos lá. O computador teve vontade própria aqui agora, deve ter sido por isso que parou o espelhamento para vocês. Então, veja, se o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, violência à pessoa ou grave ameaça, ele passa a ser da modalidade qualificada. Se há o emprego, e aqui eu gosto de ver a sabedoria do legislador, às vezes, legislador não, né, gente? Do pessoal que trabalha lá na Câmara, os servidores que passaram por um concurso dificílimo, que tem cada deputado que Deus me livre e defenda. Mas, inciso 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, nós acabamos de ver, por exemplo, lá, quando os crimes de furto, de roubo, quando a utilização de substância explosiva, nós temos um outro delito, não é? Nós podemos ter ainda, podemos pensar aqui em crimes ambientais, pessoa utilizar explosivo em imóvel alheio, em APP, em área de proteção permanente, e ocasionar ali dano ambiental, se este dano constituir pena mais grave do que aqui for uma pena superior a 6 meses a 3 anos, responderá por lá, não é isso? 3. E aí eu fiz uma bagunça que eu vou desfazer agora. 3. Se o crime for contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município ou autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária ou de serviços públicos, então se o patrimônio for público, ou se der por motivo egoístico ou com prejuízo considerável da vítima. Se a destruição se der por motivo, se o dano se der por motivo egoístico, ou se o dano resultar em um prejuízo elevado para a vítima, a pena de detenção de 3 meses a 6 anos. Interessante aqui entrar na motivação, né? O motivo egoístico. Eu acho que estava muito mais fácil se o legislador tivesse colocado aí por inveja mesmo. Causar o dano por inveja, por motivo egoístico, a pena ela é aumentada. E é interessante aqui na pena que, vejam vocês, de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Se foi utilizado de violência, e aí é interessante aqui falando do inciso 1, prestem atenção, se for violência ou grave ameaça, qualifica. Mas o que faz gerar, o que faz o autor ser responsabilizado por um outro delito, que não o delito de dano, é só se ele tivesse valido de violência. Porque nós sabemos que existe o delito de ameaça, mas se ele tivesse valido da ameaça simplesmente para ocasionar o dano, ele vai responder por dano qualificado. Porém, se ele tiver cometido o delito de dano se valendo de violência, aí não. A violência visa-se a proteger um bem jurídico mais valioso, que é a integridade física, e vai responder
por lesão corporal leve, grave ou gravíssima, ou por vias de fato. Beleza? E aqui no delito de dano, nós também temos uma outra situação interessante, uma outra previsão específica, que é o delito 164, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem o consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte em prejuízo. Então, se alguém chega e solta o gado em imóvel alheio e causa dano, né, não é só colocar o gado lá dentro, mas em razão da colocação do gado lá dentro, causa prejuízo ao proprietário da terra, nós temos aí um tipo específico, uma modalidade específica de crime de dano previsto no 64. Veja que a detenção, a pena é inclusive menor, pena de 15 dias, 6 meses. Vamos voltar lá na pena do dano simples. Do dano simples, a pena é de 1 a 6 meses. Se o dano, já que tem que haver prejuízo, nós temos dano. Se o prejuízo for em razão da colocação de animais dentro de imóvel alheio, a pena é bem menor, é de 15 dias a 6 meses. Falar de estado de necessidade do gado, né, gente? O estado de necessidade do gado, ele comeu, está precisando comer. Não chega a ser propriamente uma isenção de pena, não, mas a pena é menor. Bom, gente, para nós encerrarmos este capítulo de dano, em todos os slides em que tem usurpação, vocês o desconsiderem. Nesse capítulo aí, nesse título destinado, nessa parte do Código Penal destinada ao delito de dano, nós temos também a previsão de outras 2 modalidades de dano, que estão no artigo 165 e 166. Esses danos, gente, eles se referem a danos ambientais. Eles se referem a danos ambientais. Em função disso, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605. A Lei 9.605, ela não revogou expressamente os artigos 165 e 166 do Código Penal. Porém, ela, que é posterior, não revogou expressamente, porém, ela que é posterior ao Código Penal, estabeleceu nos artigos 62 e 63 nova responsabilização para as condutas do 165 e 166. Então, vocês podem considerar os artigos 165 e 166 revogados tacitamente, porque eles falam de dano, porém dano ambiental, pelos artigos 62 e 63 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Correto? Eles ainda estão expressamente previstos no Código Penal, mas eles foram tacitamente revogados, em função dos crimes ambientais previstos na 9.605. E, por fim, falando de ação penal no crime de dano, o artigo 167 ele estabelece que, nos casos do artigo 163, inciso 4, no caso do artigo 163, inciso 4, vamos lá no 163. 163 é o crime de dano, propriamente. No caso do 163, nos casos do artigo 163, do parágrafo 4º, perdão, do inciso 4º do seu artigo,
inciso 4º do seu parágrafo, gente, por motivo egoístico ou prejuízo considerável à vítima. E do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Então, se o dano, vamos lá, vamos destrinchar isso aqui, se o dano for o dano do caput, se o dano for o dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo à vítima, ou se tratar de introdução penal é privada. A ação penal é privada, se procede mediante queixa. Nos demais casos, ou seja, se o dano for qualificado em função de violência ou grave ameaça, ou com emprego de substância inflamável, ou contra patrimônio da União, em qualquer dos outros 3 incisos aqui, neste caso, a ação penal ela é pública, incondicionada. Se o dano for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, com emprego de substância inflamável ou contra patrimônio público, a ação é pública, incondicionada. Se o dano for o dano da modalidade do caput, ou for um dano, ainda que qualificado, porém for um dano cometido por motivo egoístico, ou com prejuízo considerável à vítima, ou se tratar de um dano, aquele dano consistente no abandono de animais em propriedade alheia, nestes casos, a ação penal é privada, procede-se mediante queixa. Beleza, gente? É exatamente isso aí, Vitor, é exatamente isso aí. Lei 9.605. Algum questionamento? Alguma dúvida aí? Vocês viram que os crimes eles são bem tranquilinhos, né? Bem fáceis de entender. Não tem nenhuma dificuldade, não? Tranquilo, gente? Hoje é segunda-feira, quarta-feira. Quarta-feira nós nos encontramos, aí nós vamos falar de um crime mais interessante, que é o crime de apropriação indébita. Já vamos falar de apropriação indébita? Já vamos falar de apropriação indébita. É um crime mais interessante, tem apropriação indébita previdenciária, aí vocês vão ver os delitos mais bem elaborados. Beleza? Uma boa noite para vocês, até a nossa próxima aula.